Meus queridos, hoje é dia 5 de agosto de 2020, ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ano difícil, 2020 tem se mostrado um ano muito difícil. Muitos acontecimentos, coisas que nós não prevíamos, mas nós temos que estar preparados. Ontem nós tivemos a notícia de uma grande explosão no Líbano, e isso me deu um lampejo de como a nossa vida é volátil. Aquelas pessoas estavam transitando normalmente, estava um dia bonito, nada de grave poderia acontecer, como num abrir e fechar de olhos. Várias pessoas, mais de 3.500 pessoas, foram atingidas num só instante por uma grande e mega explosão que levou até o presente momento para mais de 80 mortos, 70 mortos, não sei, e 3.500 feridos. Então a gente tem que parar e pensar, e justamente sobre isso eu quero usar uma palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, neste livro sagrado, a respeito das bodas que o rei fez para o seu filho. Não sei se era uma boda de casamento, provavelmente. Então, não sei se é bodas ou bodas. Parece que bodas é Portugal e bodas é do Brasil. Mas tudo bem, eu prefiro falar de Portugal, eu acho mais uma tonalidade melhor. Bodas. Então eu vou ler uma parábola que Jesus escreveu para estudarmos o que é o vinde e o ide de Jesus. Então, nessa parábola, nós lemos o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: ide aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto para o vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para um campo, outro para outros negócios. E os outros, ainda apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial.
e perguntou-lhe: amigo, como entras aqui sem seres ou teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meus amados, essa parábola, ela foi citada por Jesus por vários aspectos. No capítulo 21, anterior a isso, Jesus tinha tido uma discussão com os principais dos judeus. E eu tenho a impressão que essa parábola que Jesus citou teve uma referência com relação a esses principais, aos quais Jesus, em outra oportunidade, os havia chamados de hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mas nessa parábola, eu queria citar duas palavrinhas: o vinde e o ide. No ministério de Jesus, nós temos que conviver com essas palavrinhas quase que constantemente, principalmente o ide. Porque o rei aqui nos dá o sentido de Deus, né? E o filho, que ele queria que as bodas fossem realizadas, se trata de Jesus. Essa é uma concepção da interpretação dessa parábola. O rei quis dar uma festa para o filho, umas bodas para o filho. E ele preparou tudo, ele fez do bom e do melhor. E ele mandou que os seus servos, a palavra servo no grego quer dizer doulos, doulos quer dizer escravo. Então esses servos aqui, eles trabalhavam para o rei. E eles saíram no ide chamai as pessoas para virem às bodas. A nossa missão no Evangelho é o de ir pregar o Evangelho, é o de anunciar as boas novas do Evangelho, mas o Evangelho do Reino. Porque hoje existem alguns evangelhos que nós devemos tomar cuidado com eles. Então, diz a Bíblia aqui que os enviou a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Então, essa palavra vinde aqui, só o rei poderia proferir. Vinde. Agora o ide era destinado aos servos, aos seus, no caso, na tradução grega, os seus escravos. E eles foram. Eles, porém, não fizeram caso. Foram um para um campo e outro para o outro. Quer dizer, eles não quiseram aceitar o convite do rei, que já estava com tudo pronto. E Jesus está comparando isso ao reino dos céus. Quer dizer, ele estava dizendo que muitos seriam chamados, mas poucos os escolhidos. E então ele fala aqui no versículo 6. E outros, apoderando-se dos servos,
os ultrajaram e mataram. Então, Jesus está falando que no reino dele, para os tempos que virão, os cristãos serão ultrajados e até mortos pelos acontecimentos que a Bíblia prevê que serão inexoravelmente verdadeiros a partir do momento em que se aproximar o anticristo, que já está no mundo. Nós sabemos que existem muitos anticristos, mas haverá um que vai enganar todas as nações, está escrito no livro de Daniel. Muito bem, mas o rei encolerizou-se, quer dizer, o rei ficou com muita raiva e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-o para as bodas. Quer dizer, nós vemos aqui o seguinte, que esses convidados, a princípio, eu creio se referir ao povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, esses primeiros convidados que aparecem aqui na Bíblia, a chamar para as bodas os seus convidados. Quer dizer, ele havia convidado alguns que ele havia selecionado. Então, o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, porque através de Abraão ele era monoteísta. Então, o povo judeu, a partir de Abraão, ele foi convidado, quer dizer, ele foi escolhido por Deus para receber o Messias. E aí, então, diz aqui a parábola de Jesus, que as bodas eram para o filho do rei. Então, as bodas estão preparadas para Jesus, o filho do rei. E esses convidados, que o povo judeu escolhido, não quiseram ir ao convite, não aceitaram o convite. Eles preferiram ignorar o convite do rei. E aí o rei não podia perder tudo aquilo que ele já havia preparado. Já estava tudo preparado. Assim como o Senhor Jesus, o Senhor Deus já preparou em Jesus tudo o que nós precisamos ter para herdarmos a vida eterna, para o grande banquete que haverá junto ao Senhor quando houver o arrebatamento e nós estaremos na presença dele. Agora, o que nós temos visto hoje, as nossas igrejas, elas estão indo por caminhos muito diferentes. O evangelho do reino está sendo pregado de forma a criar muitos parâmetros, podemos dizer assim, de incredulidade. Nós estamos adorando mais a criatura do que o Criador. Nós vemos hoje os cultos das igrejas, os banquetes que as igrejas estão oferecendo, se apresentam muito mais de forma de um show do que do verdadeiro sentido a que um culto deve se prestar, que é o levar a palavra de Deus. Os pregadores estão falando mais daquilo que as pessoas gostam de ouvir do que daquilo que as pessoas precisam ouvir. Então,
Continuando aqui na parábola, então o rei mandou matar todos aqueles que atacaram os servos que ele tinha enviado. No versículo 8, ele diz aqui: então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, meus amados, nós temos visto hoje muitas pessoas dentro da igreja. Aliás, o primeiro a entrar na igreja é Satanás. Ele sabe que é ali que ele vai atacar o calcanhar de Aquiles, porque a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, a igreja não é o templo é o templo. Nós somos a igreja e o templo, porque a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Então nós somos tanto templo como somos igreja. E nós temos visto hoje que as igrejas estão se transformando em palanques para shows gospel, para pessoas que se notabilizam, que estão ganhando fortunas. Tem cantores gospel aí que eles, para se apresentarem numa igreja, para desenvolver o seu talento que foi dado por Deus, cobram uma fortuna, ainda exigem um hotel, e ali se apresentam e fazem seus showzinhos, né? Existem pastores também que cobram até uma certa quantia para serem convidados e se apresentarem diante daquela ou de outra igreja. Então, isso tudo está previsto nessa parábola. Os convidados não eram dignos, quer dizer, eles aceitam, eles estão como aquele último homem que ele achou, que não tinha as vestes adequadas, porque o que era comum era o seguinte: já que o rei estava convidando todas as pessoas, quer sejam elas boas ou más, ele não discriminou, ele queria que todos estivessem nas bodas, como o Senhor Deus quer que todos sejam salvos. Em Jesus Cristo, Ele quer que todos nós sejamos salvos, indiscriminadamente, bandidos, ladrões, prostitutas, todos Ele quer salvar. Ele não quer que nenhuma alma se perca, nenhuma. Então, para isso, Ele mandou os seus servos: ide, 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 e eles foram indo, e muitos foram mortos, como vai acontecer e como tem acontecido nos países que têm regimes comunistas, como a Coreia do Norte, a China, o Irã, o Iraque, países que estão decapitando cristãos, matando cristãos, fechando as igrejas, queimando Bíblias, não permitindo que eles exerçam a sua condição de adorarem a um Deus legítimo e verdadeiro. Então, o que nós podemos entender é que essa parábola das bodas, ela prova também que nós temos que ir, nós não podemos ficar calados. Por exemplo, eu estou falando agora num vídeo que eu não sei quantas pessoas vão ver ou vão assistir. Eu não sei também quantas pessoas estão precisando de se alimentar nas bodas do rei. E através da palavra de Deus, que é o alimento das bodas, muitas pessoas serão atingidas e poderão mudar a sua conduta e aceitar a Jesus Cristo como o rei e o filho das bodas que aquele rei preparou para os seus convidados. Nós queremos deixar que essa palavra do vinde, porque Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Só Deus pode fazer um convite dessa natureza. Só Ele pode convidar para um alívio. Só Ele pode convidar para fazer com que as pessoas descansem no Senhor. Agora eu queria chamar a atenção para aquele homem que foi surpreendido com vestes não adequadas. Porque quando o rei deu essa festa, essas bodas, ele tinha como responsabilidade fornecer as roupas, os trajes. E esse homem não estava com os trajes que o rei tinha fornecido para que todos tivessem a mesma roupa. Por quê? Porque ele tinha chamado todo o tipo de gente. E esse todo tipo de gente, obviamente, cada um estava com uma roupa. Então ele era incumbido de fornecer as roupas para aqueles que foram convidados. Isso significa o que, meus amados? Significa que a salvação não é pelo nosso mérito, nem pela nossa qualidade, nem por nós sermos melhores ou nos acharmos como aquele fariseu que foi ao templo para orar, e ele olhou o publicano e disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como este publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu conheço a tua palavra, eu faço isso, eu faço aquilo. E começou a se enaltecer, se encher com uma páfia, uma empáfia. Parecia até um pavão, quando ele abre aquelas plumas todas e se acha o rei da cocada preta. E aquele publicano, coitado, nem sequer levantou a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: aquele realmente alcançou a graça de Deus, porque aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Então, meus amados, aquele rei ficou incumbido de fornecer toda a indumentária, toda a roupa, para que todos estivessem igualmente vestidos. O que significa dizer que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas a graça de Jesus Cristo, ela nos enche, ela nos veste, ela nos dá uma igualdade perante todos, porque todos nós somos iguais perante o Senhor. Não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há amarelo, não há nada. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Então, essas duas palavrinhas, o vinde e o ide. Então, quando o rei mandou os servos irem, e eles iam, e falavam e chamavam, nem todos aceitavam. Como acontece hoje com a palavra de Deus. O Evangelho está sendo pregado. Nós estamos falando, existem outros que estão falando, que estão pregando. Nós estamos vivendo uma época em que as igrejas, por essa questão da pandemia que se instalou no mundo inteiro, as igrejas estão sendo fechadas. Será que Deus não está usando isso para mostrar que nós estávamos muito introspectivamente pregando o Evangelho? Ou seja, nós estávamos pregando o Evangelho em pequenos compartimentos, como se fôssemos administradores de um condomínio. Então só aquelas pessoas daquele condomínio poderiam se beneficiar com a palavra do Evangelho. Não, o Senhor está usando isso para provar que nunca houve um tempo tão propício para a pregação do Evangelho, porque as igrejas estão fechadas, muitas através de governadores, prefeitos, que não têm o sentido, não conhecem o sentido da palavra de Deus. Para eles, tanto faz estar aberto como fechado, eles não vão lá mesmo, eles não querem saber. Então, muitos estão agindo arbitrariamente,
fora da Constituição brasileira que permite liberdade de culto. E eles estão usando essa pandemia para proibir as igrejas de abrirem as suas portas, porque a igreja é uma espécie de hospital da alma. A igreja está ali para levar a palavra para as almas que, em sua maioria, nesse tempo está contaminada pelo vírus do medo, do pânico, de tudo que possa acontecer, para levar as pessoas a depressão, síndrome do pânico, noites em claro, enfim, problemas da alma que os médicos e psicólogos não podem curar, porque são enfermidades. Jesus curava doenças e enfermidades. As enfermidades são da alma. A alma enferma pode contaminar e fazer o corpo ficar enfermo ou doente, mas a enfermidade vem da alma. E só Jesus pode curar as enfermidades da alma. Então, meus amados, no livro de Mateus, no capítulo 11, está escrito lá: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 34, nós vamos ouvir ainda do Senhor Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos está proposto desde a fundação do mundo. Eles estarão à direita, e os que estarão à esquerda serão os bodes, e eles ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinados ao diabo e os seus asséculos. Então, meus amados, nós que estamos recebendo o convite para as bodas, que Jesus nos abriu o caminho lá na cruz do Calvário, na sua morte vicária, se nós não aceitarmos esse convite, nós estaremos indignos como aquele homem. Aquele homem foi lançado no inferno porque as roupas dele não eram as que o rei havia distribuído. Então ele estava com uma roupa diferente e ele não tinha recebido a roupa que o rei tinha dado, ou seja, a graça que Jesus nos dá através da sua vida. E ele foi amarrado e lançado nas trevas exteriores. Então essa palavra, meu amado, vinde a mim, vinde, benditos do meu Pai, vinde às bodas, só Deus pode convidar. Agora, o ídio que os servos foram trazendo as pessoas, é obrigação nossa de, através do Evangelho, tirarmos as pessoas do inferno e levá-las aos pés de Cristo. Isso é o que essa parábola, através desse convite às bodas, significa, que nós devemos executar, porque o nosso dever, a nossa missão é ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, 20. Então, meus amados, com isso eu encerro esta palavra neste dia, esperando que Deus possa acrescentar aos seus corações aquilo que Deus tem para o seu coração. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso país, que está passando por vários problemas de ordem moral e espiritual. Que Deus abençoe também o nosso presidente e o seu ministério, para que eles possam ser guardados e protegidos sobre a mão
do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Fique na paz.